Olá, que a graça e a paz abundantes do Senhor Jesus Cristo sejam no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu tenho o prazer, a alegria de estar mais uma vez aqui trazendo um pequeno vídeo curtinho para você não desistir de ir até o fim, para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para os nossos familiares, para a nossa casa. Eu estava lendo hoje em João 8,36 e a nossa palavra será essa: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certa vez eu falava essa palavra para uma determinada pessoa, até da minha família, e essa pessoa me respondeu assim: mas ser livre de quê se eu não estou preso? Por que ser livre? Eu estou livre, eu sou livre. Como pode estar enganado? Essa liberdade é uma liberdade diferente da liberdade que nós pensamos. Não é a liberdade política, uma liberdade física de estar entre grades, paredes ou cadeias, não. Mas é a liberdade interior, a liberdade da alma, a liberdade do espírito. É a liberdade da presença de Deus, de ter a comunhão com Deus. E eu fiquei fazendo um paralelo sobre isso, sobre essa verdade que liberta e sobre Cristo. Então, um paralelo sobre liberdade e Cristo. Como que eu faço esse paralelo? O que fazer para eu compreender esta palavra, para o meu coração, para a minha vida? A primeira coisa que eu preciso é conhecer a verdade. Porque está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A própria palavra diz que o Filho, que é Cristo, ele é a própria palavra. Ele é o verbo, diz o verbo vivo, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra. Então nós precisamos primeiro conhecer a verdade. Qual é a verdade? Quando Jesus estava sendo interrogado, foi perguntado a ele: mas o que é a verdade? E ele permaneceu em silêncio, porque a própria verdade estava ali. Às vezes você e eu temos a verdade próxima ou até em nós, ali querendo entrar em nós, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, mas nós não a conhecemos. E não adianta nada, porque isso está no nosso interior. Você pode dizer: eu faço bem, eu não prejudico ninguém, eu pago as minhas contas, eu sou honesto. Para Deus isso é obrigação, para o homem isso é obrigação, para a sociedade isso é obrigação. Se você não agir corretamente, tem leis punitivas a respeito disso. Então isso não tem nada a ver com Deus, não passa de obrigação humana, social. Eu li esses dias uma história muito bacana. Um homem trabalhava com um barco, ele atravessava pessoas em um rio muito largo até o outro lado, então havia comércio diferente de um lado e do outro do rio, não tinha uma ponte. Ele carregava as pessoas, para o outro lado. E um determinado dia chegou um senhor com algumas malas na mão, umas sacolas, entrou no seu barco, pediu para atravessar. Durante a travessia puxou assunto com o barqueiro e perguntou para ele: senhor barqueiro, o senhor trabalha aqui há muitos anos, me diz uma coisa, como é essa cidade do outro lado do rio? Porque eu estou mudando para lá e eu gostaria de saber, lá as pessoas são boas, são honestas ou são desonestas, são brigonas? E o dono do barco disse: o senhor de onde está vindo? Como era lá? E o homem disse: de onde eu estou vindo, as pessoas brigam à toa, são birrentas, não são honestas, é muito confuso, por isso eu estou mudando e vim mudar aqui. E o barqueiro disse para ele: pois bem, o senhor vai encontrar a mesma coisa lá, aqui também as pessoas brigam, são desonestas, é a mesma coisa de onde o senhor está vindo. Terminou a travessia, o moço desceu decepcionado, tomou o seu rumo, e o barqueiro voltou para a nova tarefa. Mais tarde, um pouco, um outro cidadão sentou também no seu barco para a travessia, com algumas sacolas, e fez a mesma pergunta. Falou: moço, a cidade onde eu estou vindo, o povo é tudo gente de bem, são pessoas honestas, maravilhosas, mas eu resolvi, porque minha filha vai morar do outro lado, e eu vim para cá. E eu queria saber de você, como é do outro lado, essa cidade do outro lado? Lá é bom, as pessoas são boas, são honestas, são corretas? Aí ele diz: de onde o senhor vem, como é? Ele diz: de onde eu venho é maravilhoso, as pessoas são honestas, são ordeiras, são pessoas coerentes com tudo, é um lugar muito bom. Aí o barqueiro diz: pois bem, aqui do outro lado é a mesma coisa, as pessoas são honestas, são boas, são ordeiras, o senhor vai gostar. E ele desembarcou e tomou o seu rumo. E o jovem que trabalhava com o barqueiro, auxiliando, tirando água, olhou para ele e disse assim: mas mestre, eu não entendi nada. O senhor carregou dois homens com a mesma pergunta e deu duas respostas diferentes? Aí ele disse: porque na verdade o lugar quem faz é a pessoa. Se ele vier com má intenção, ele vai trazer isso para cá. Se ele vier com boa intenção, ele vai fazer isso. O
que isso quer dizer? Que está dentro de nós o viver bem, o ser honesto, o andar corretamente, o proceder bem ou proceder mal. Então depende de mim, de você. Então por isso que o apóstolo orienta: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há pessoas que estão aí soltas, dirigindo carros, talvez pilotando até avião, mas que estão presas em ressentimentos, perdas em passado, perdas em dores emocionais, em ansiedade, em coisas terríveis. Então, primeira coisa, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos conhecer o Filho. O Filho é tão interessante que o Filho, quando nós aprendemos sobre ele, que nós conhecemos essa verdade, nós vamos ver que Jesus falou assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Quem crê em mim, crê no Pai. Olha que coisa linda! Quando o Senhor liberou a sua palavra escrita para o homem, pode olhar desde o início de todas as coisas, tudo vai trazendo para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Isaías profetizou 687 anos antes de Cristo, pode ver, convergia tudo a pessoa de Jesus Cristo. E ele falava cada coisa linda, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa verdade que nós precisamos conhecer, essa verdade chama-se Jesus. Porque ele mesmo disse, eu falei em um vídeo para trás, que ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Coisa mais linda. Então esse paralelo entre liberdade e Cristo: primeiro, nós precisamos conhecer a verdade. Segundo, que nós temos que pensar nesse paralelo de liberdade e Cristo. Por que o homem tem tanta dificuldade em crer? Por quê? Por que algumas pessoas, mesmo acreditando no seu íntimo, no seu coração, preferem dizer que não, que Deus foi uma invenção do homem, como alguns psicólogos gostam de dizer? Eu não digo, porque eu estudei psicologia, mas jamais falaria isso. É porque as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, descobrir que há algo diferente, mas que vai mudar o seu procedimento, a sua forma de viver. E nós não queremos abrir mão às vezes. Às vezes a pessoa quer algo diferente, tem que mudar a sua vida, não está bom, mas não quer mudança, fica com medo, às vezes, de ter que mudar coisas que ela não quer mudar. Nós não queremos isso, nós queremos ver as pessoas, qualquer deslize que acontece, nós pensamos o erro do outro, nós nunca pensamos que nós é que erramos. Raramente nós admitimos isso. Por quê? Porque essa verdade não está em nós e nós temos dificuldade em crer em Deus. Crer em Deus não é simplesmente pagar a conta e andar honesto, não. Crer em Deus é viver, aprendendo sobre Ele, se submetendo às vontades dEle. Nós adoramos o Pai Nosso, não é? Todos nós gostamos do Pai Nosso. O espírita gosta do Pai Nosso, o católico gosta, o protestante gosta. Mas o Pai Nosso diz o quê? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha, reinar sobre nós. Nós temos dificuldade, por quê? Em crer em Deus. Por que essa dificuldade? Medo de sair da zona do conforto. Romanos 8,14 fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, com E maiúsculo, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. Guiado pelo Espírito de Deus, com E maiúsculo. E esse Espírito de Deus só é possível na vida do ser humano se ele reconhecer a verdade, que é Jesus Cristo, e confessá-lo como o seu único, suficiente Salvador, como Deus, como o Senhor da sua vida. E nós, às vezes, criticamos as pessoas. Fulano de tal é rigoroso, ele é radical com isso, radical com aquilo. Nós queremos achar defeitos nos outros, porque nós não conseguimos ser como eles são. Às vezes eles são felizes. Tinha dois jovens irmãos, dois rapazinhos irmãos, e o mais novinho ficava criticando o mais velho, porque ele era muito feio, ele tinha um rosto defeituoso, todo marcado, todo ferido, parecendo com marcas de queimaduras. Então o filho mais novo, sempre que dava um desentendimento, ele criticava o seu irmão mais velho, dizendo: você é muito feio, olha a sua cara, você deve ter vergonha de olhar no espelho, ninguém gosta de você. E o seu irmão mais velho ficava caladinho, sofria aquilo calado. Um determinado dia, o mais jovem chegou em casa da escola, o seu irmãozinho estava deitado no sofá, havia morrido. Ele deitou para dormir e morreu no sofá. E o irmão mais novo, assustado, olhou para ele e olhou que na mão dele tinha uma carta. E ele olhou aquilo, quando ele abriu,
o irmão estava orientando que ele tinha um diário na sua gaveta. Então o irmão mais novo foi na gaveta, pegou o diário do seu irmão mais velho e começou a ler. E lá estava escrito que quando o irmão mais novo ficou dentro de casa, a casa pegou fogo, aquele irmão mais velho correu, entrou, enfrentou as chamas, abraçou o seu irmão, enrolou em uma toalha e saiu correndo, salvou a vida do seu irmão, mas em compensação ele perdeu a sua aparência bonita que tinha, queimou todo o seu rosto, ficou feio para salvar a vida do seu próprio irmão mais novo. E ele não sabia disso e criticava o seu irmão por isso. É a mesma coisa você que tem dificuldade em crer em Deus. Jesus Cristo um dia fez isso por você e por mim. Ele se entregou naquela cruz para que o homem conseguisse novamente a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus e que foi perdida lá no Jardim do Éden. Jesus Cristo é esse que morreu por mim e por você, como esse irmão mais velho, que ficou do jeito que ficou. Porque no livro de Isaías, ele já profetizava dizendo: olhei e não via formosura nenhuma, beleza nenhuma havia nele. Sofrido, machucado, ferido, claro. Ele via o Cristo Salvador que havia passado na cruz do Calvário, com a coroa de espinhos, com dores, apanhando, sendo humilhado. Por isso que ele não via beleza nem formosura no Cristo. Mas era aquele Cristo que salvou a alma de todos aqueles que creem nele. Então, meu querido, para não alongar muito, temos 10 minutos, nós precisamos, esse paralelo de liberdade de Cristo. Primeiro, nós precisamos conhecer a verdade. Segundo, ver por que nós temos dificuldade em crer em Deus. E terceiro, infelizmente, quem não obedece a palavra de Deus, obedece à vontade do inimigo das nossas almas. Portanto, a Bíblia diz claramente: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus nos libertar, quem pode tirar? Quem pode mudar a nossa história para o lado negativo? Porque Ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar a nossa história. Você pode abrir o seu coração. E não é religião, não. Eu falo isso com todas as pessoas. Às vezes eu converso com algumas pessoas, mando mensagens, reflexões que eu escrevo pela manhã. E a minha área é comportamento humano. E às vezes algumas pessoas perguntam para mim: você, qual é a sua religião? Eu digo: não tem religião. E alguns, por tanta falta de sabedoria, perguntam: você é ateu? Não, é porque eu não tenho religião, eu sou seguidor de Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria, aquele que nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo, que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou e que prometeu que vai voltar. Eu fico assim, intrigado, porque um dia eu conversava com um cidadão, eu estava fazendo um curso lá no centro, né? E quando nós descemos ao prédio para eu aguardar o veículo para ir embora, eu estava até com minha perna engessada, e começou uma chuva muito forte, parou um cidadão do meu lado, e a gente conversando, olhando para aquela chuva, e eu dizia: olha, como Deus é bom, mandar uma chuva boa dessa para nós. Ele olhou para mim e disse assim: deixa de ser trouxa, Deus não existe não, isso foi inventado pelo homem, rapaz. O homem inventou isso aí para ter um jeitinho de cobrir as suas falhas, de se enganar, de enganar as pessoas. Isso foi inventado, é uma maneira que eles criaram de serem obrigados a certas coisas. E eu disse: é mesmo? Ele disse: é. E ele, pensando que estava me convencendo, dizendo que era um absurdo crer em Deus, que ele não existia. Eu disse: é mesmo, rapaz? Olha, você vê bem, eu já pensei sobre isso. Mas deixa eu te falar uma coisa então, você como ateu, para eu entender você, porque eu gostei da sua fala, me diz uma coisa: mas se fosse você como ateu, então o que você diria para Deus? Aí ele olhou para o céu e disse assim, eu diria para ele assim: ó, Deus, você não existe, eu não creio em você. Aí eu olhei para ele tranquilamente e disse assim: amigo, você está falando com alguém que não existe? Ele ficou bravo demais, afastou-se e foi-se embora. É uma defesa, é algo que as pessoas querem criar para fugir de responsabilidade, fazer o que é certo. Você crê em Deus? Crê não? Eu vou dizer: que pena. Que pena. Que é tão maravilhoso crer em Deus, acreditar em Deus, deixar que Deus faça a obra na nossa vida, que Ele conduza os nossos passos. Deus é real, sabe? Deus não é brincadeira, não foi história de carochinha, ninguém inventou uma historiazinha. Se você conseguir pegar a palavra de Deus e começar a ler lá no livro de Gênesis, que é o primeiro, é o início de todas as coisas, e até Apocalipse, que é a revelação de todas as coisas, inclusive do final de tudo, você vai perceber que não há contradições. Não existe possibilidade no imaginário humano pegar uma palavra dessa de tantos anos, escrita por vários homens, em tantas épocas diferentes, e tudo convergir para a mesma coisa, da mesma forma. Se você quiser dizer para mim que o homem inventou isso, eu vou te falar assim: o homem então é Deus, porque é incapaz de existir no imaginário humano tudo que está escrito nessa palavra.
Algumas pessoas já disseram para mim assim: Sérgio, você é um cara inteligente, e eu fico abismado de ver você crer em Jesus dessa forma. Você é um cara inteligente. Eu digo: então, se eu sou inteligente, por que você não estuda como eu estudei? E você vai descobrir o mesmo que eu descobri. O mesmo que eu descobri. Eu conheci um cidadão que ele falava mal da Bíblia, ele reclamava e dizia assim: isso aí foi escrito por comedor de angu e de feijão. Eu dizia: claro que tem que ser por comedor de angu e feijão. Vai mandar um animal escrever a Bíblia para o homem ler como? Com qual linguagem? E ele criticava. Um dia eu falei para ele assim: faz um compromisso comigo então. Comece a ler o Novo Testamento e lê sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se você não conseguir entender nada, você me fala, que eu vou largar a mão também. Eu vou rasgar a minha Bíblia. E ele começou a estudar sobre Jesus Cristo. Começou a ler o livro de Mateus. Uma semana depois ele me procurou e estava me dando a paz que vem de Jesus Cristo. Então, meu querido, para não alongar muito, meus 15 minutinhos aqui, nós falamos sobre liberdade e Cristo. É preciso conhecer a verdade. A pergunta: por que nós temos dificuldade de crer em Deus? E por fim, quem não obedece a palavra de Deus faz a vontade do inimigo da alma do homem, do ser humano. Então tomara que você abra o seu coração. Não precisa de acreditar em mim, não. Não precisa de seguir por mim, não. Vai pesquisar a própria palavra, vai ler sobre a Bíblia, vai ler sobre essa palavra linda e maravilhosa que tem aqui. Quando eu comecei a pesquisar e descobrir por mim, ninguém pegou essa Bíblia e enfiou na minha garganta abaixo, não. Ninguém pôs uma arma na minha cabeça e mandou eu seguir, não. Eu descobri Jesus Cristo, eu me apaixonei por Jesus Cristo e fui estudando sobre Ele. Hoje é impossível viver sem Ele. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro nesse momento abençoando a vida dessa pessoa, dessas pessoas que estão assistindo este vídeo ou ouvindo esse áudio, pedindo a Tua bênção sobre eles. Abram o coração e a mente para que eles possam conhecer o Senhor, como o Senhor fez comigo um dia. Eu nunca, jamais me arrependerei de tê-lo conhecido. Ao contrário, eu conheci o verdadeiro amor que é o Senhor. E assim eu abençoo a vida dessas pessoas em o nome precioso do meu amado, do meu Senhor, Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus assim quiser, e que a graça e a paz abundantes de Jesus Cristo sejam na sua vida, na sua casa, na sua família. Com Deus.